e tantos pastores choram, tentando reconstruir algo que já não existe, mas está vivo na memória. Tem pastor que não desiste, criticado mas persiste em pregar a sã doutrina, taxado de santarrão, mas ele não abre mão aos que ouvem ele ensina. Fala, pastor, prega, pastor. Fala, pastor, prega, pastor. Deus está mandando, vai anunciando que Deus é o mesmo e nunca mudou. Prega, pastor, fala, pastor. Fala a mensagem do jeito que Deus te deu. Fala a verdade, quem não gostar vai falar com Deus. Quem não gostar que vai falar com Deus, porque eu vou falar tudo que Deus mandar hoje. Ô, glória! Nós vamos iniciar agora, meu querido irmão, esta palavra poderosa. Hoje nós vamos falar muito sobre a santificação. Hoje nós vamos falar muito sobre a santidade. Muitos aí que estão achando que para ir pro céu é de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu sinto muito em dizer, viu? De qualquer maneira tu vai pro céu da boca da onça, mas o céu que Jesus preparou para nós não vai não. De qualquer maneira tu pode ir onde você quiser aqui, mas pro céu tu não vais, viu? Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. E nós temos que entender que nós, sendo cristãos, nós temos que aprender a fazer a diferença nessa terra. As pessoas hoje, meus queridos irmãos, estão numa modernidade tão terrível que está dando medo. Sinceramente, está dando medo de nós até pregar a palavra de Deus. Ah, mas por quê, pastor? Porque as pessoas perderam totalmente o compromisso com a verdade da palavra de Deus. Perderam totalmente o temor de Deus. Deixaram de lado totalmente a essência do evangelho. E hoje, qualquer coisinha para ele já machuca, já dói. Não quer saber mais. Mas eu trago uma palavra para você nessa noite. Fique ligadinho conosco. Hoje, meus queridos irmãos, para nós iniciarmos essa mensagem tão edificante para as nossas vidas, eu quero ler com vocês lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, como tema principal para nós darmos início. Está escrito da seguinte maneira: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Começaremos então, meus queridos irmãos, falando sobre a diferença. Esse versículo em si já diz tudo. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Veja muito bem você, meu querido irmão, que se a Bíblia nos diz que há uma diferença, então não tem como ser igual. Então não tem como a pessoa dizer que serve a Deus e pratica as coisas do mundo. Já começa por aí. Quando o homem, quando a mulher aceita Jesus, ele passa então a viver em novidade de vida. E com essa novidade de vida ele tem que aprender então a fazer a diferença. Viver em novidade de vida é você deixar cada dia mais o teu pecado para trás e corrigir-se a si mesmo.
se santificar na presença de Deus, fugir da aparência do mal, fugir do pecado, da vaidade, do mundanismo, de tudo aquilo que está sobre a tua vida e que faz com que entristeça o Espírito Santo. Quando nós fazemos um concerto com Deus, nós passamos então a ser pessoas diferentes. Nós deixamos de ser aquilo que nós éramos e agora passamos a ter uma vida nova. Deixamos de ser aquelas pessoas que viviam para o mundo, no pecado, na perdição, na idolatria, na vaidade, na homossexualidade, no adultério, na fornicação. E aí deixamos tudo esses pecados para trás. E começamos então a ter uma nova vida. E quando se fala em ser diferente, meu querido irmão, não quer dizer só virar as costas para os teus inimigos que não são crentes, não. Não quer dizer que você tem que deixar até mesmo de cumprimentá-los. Não. Não é desta maneira, meus queridos irmãos. Na verdade, você tem que ser diferente. E você tem que sair do pecado e não voltar a praticar os mesmos pecados. Não basta você virar as costas somente e continuar praticando. Não! Você tem que virar as costas para o pecado e abandonar definitivamente o teu pecado. Então entenda, meus queridos irmãos, que isto é você nunca mais fazer aquilo que você fazia. O crente, meus queridos irmãos, precisa sim ser diferente. O crente precisa ter uma marca registrada. E qual é? É a diferença que ele carrega em tua vida. O crente tem que ser diferente até mesmo no seu comportamento. O crente tem que ser diferente em tua natureza de vida. O crente tem que ser diferente no trabalho, na atitude, na palavra, na reação, em tudo, no comportamento e também em seu vestuário, para que não haja nenhum tipo de comparação entre o crente e quem não é crente. Certamente, meu querido ouvinte, você pode agir do mesmo jeito aí que uma pessoa que não é crente. E é por isso que há dúvidas em quem olha para você. Mas uma coisa eu digo, para ser cristão tem que ser diferente. Para que não haja dúvida em ninguém, para que quando a pessoa olhe, aparentemente já veja que você é um cristão. E você então não será comparado a uma pessoa que não é cristã, a uma pessoa ímpia. Então é por isso, meus queridos, que nós precisamos então ser diferente. Nada de ser igual às pessoas que andam pela porta larga, não. Afinal, o mundo nos oferece nada de bom, não é verdade? É só destruição, só corrupção, mentira e tudo mais. É por aí um monte de pecado. Se você deseja, meus queridos irmãos, entender que a Bíblia nos diz, que a Bíblia nos fala sobre as diferenças, fica aqui comigo agora que você vai aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Queridos irmãos, hoje o modernismo tomou conta então da vida do homem e da mulher. Hoje o modernismo tomou conta e a Bíblia nos diz que por aumentar a iniquidade o amor de muito se esfriará. Não é verdade? E devido a isto, o que tem acontecido nos dias de hoje? As pessoas não pregam mais sobre o pecado. As pessoas não pregam mais sobre a vaidade. As pessoas não pregam mais em suas igrejas sobre a santificação. E isto tem ficado de lado. E o que nós estamos vendo nos dias de hoje nos preocupa, meus queridos. Sabe por quê? Porque tem muitas e muitas pessoas, pastores, cantores, cantoras, que estão levando um falso evangelho para nós. E muitos fracos na fé estão se alimentando e estão cada dia mais se corrompendo. Cada dia mais se corrompendo.
E nos preocupa, meus queridos irmãos, sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos viriam tempos trabalhosos. Nos últimos tempos apostatariam-se muitos da fé. E o que nós estamos vendo hoje não é nada mais, nada menos do que cumprimento da palavra de Deus. Jesus está voltando e o povo não quer a santificação no corpo, nem na alma e nem no espírito. Querem viver de qualquer maneira. Muitos estão se escandalizando e sendo escandalizados por simplesmente defender a palavra de Deus, por simplesmente defender que para ir para o céu tem que ser santo, tem que viver em santidade, tem que fazer a diferença. Ah, mas eu dou glórias a Deus, sabe por quê? Porque ainda tem homens, ainda tem mulheres de Deus que ainda pregam a palavra, que ainda vive a palavra, que ainda diz que para ir para o céu tem que ser diferente, tem que viver em novidade de vida, e é para isso que nós estamos aqui. Se tu quiseres se conformar com esses evangelhos michuruco aí, esses evangelhos aí, meus queridos irmãos, que estão destruindo, distorcendo totalmente a palavra de Deus, tu podes aceitar, mas naquele último dia tu vai ficar de fora, viu? Pode escutar, pode ouvir o que você quiser. Ah, meu querido irmão, mas eu não posso ser muito diferente da pessoa ímpia, porque senão eu vou ficar escandalizado. Eu não posso deixar ele de lado, porque senão eles vão insultar eu. Eu não posso deixar de falar com fulano de tal, de ter amizade com fulano de tal, porque ele é meu amigo íntimo. Ele me ajuda, ele faz isso, ele faz aquilo para mim. Meu querido irmão, tome cuidado com tua vida espiritual. Se esse teu amigo, se essa tua amiga está escandalizando o evangelho de Cristo e você está com ele, fazendo parte, tu também está fazendo parte da perversidade e do engano, e Deus vai prestar conta com você naquele último dia. Não queira fazer parte, meus queridos irmãos, desse tipo de pessoa. Cuidado, meu querido ouvinte, cuidado, minha querida ouvinte. Eu fico triste, meus queridos irmãos. Eu fico triste, minhas queridas irmãs ouvintes, em ver nos dias de hoje tantas pessoas que se dizem ser homens e mulheres de Deus, que pregavam a santidade, que pregavam o arrependimento, que viviam em novidade de vida, mas hoje se deixou levar por modismo, deixou-se levar por coisas profanas, deixou contaminar a sua mente, e hoje ele já não defende mais o evangelho. E hoje ele já não defende mais a doutrina. E hoje ele não defende mais os bons costumes. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, nos diz que se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, sai fora dele. Em 2 João capítulo 1 versículo 10 nos diz que se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina, nem o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. E ainda nós saudamos, ainda nós abraçamos, ainda nós cumprimentamos com a paz do Senhor. A palavra de Deus nos diz: olha, se alguém chega até vocês trazendo uma outra doutrina, não receba nem na tua casa. Tu estás profanando a palavra de Deus.
1 Timóteo nos diz claro, meus queridos irmãos, 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente nos diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E você acha o que, meu querido irmão? Você acha que tudo que estão pregando por aí é santificação para a tua vida? Você acha, meu querido irmão, que esses pastores mundanos por aí estão pregando arrependimento? Você acha que eles têm coragem de combater o pecado se ele vive no pecado? Você acha que ele vai pregar contra o adultério se ele vive em adultério? Você acha que ele vai pregar contra a fornicação se ele vive na fornicação? Você acha que ele vai pregar contra a vaidade se ele vive, se no seio da igreja é uma perversidade e a vaidade já tomou conta? Não tem como. Eles estão preocupados com o dinheiro. Eles estão preocupados somente com os bens materiais. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós: olha, aparta-te desse tipo de pessoa. Eles trazem a você, a nós, um espírito enganador. É doutrinas de demônio, não é o Evangelho de Cristo. Lembra-se que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, é proveitosa para corrigir, para instruir na justiça divina. Meu querido irmão, minha querida irmã, em 2 João capítulo 1 versículo 9 nos diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai quanto Filho. Eu não vim aqui, meu querido irmão, perder meu tempo com pessoas que não têm tempo para ouvir a palavra de Deus. Eu não quero, meus queridos irmãos, que você gaste o seu tempo também em ouvir esta palavra e soltar por outro lado do ouvido e fazer de conta que não ouviu. Eu queria que você meditasse agora e prestasse atenção que o Espírito Santo ainda está no meio do teu povo, e ele alerta, e ele fala, e ele corrige a todos quanto eles ama. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. O que diz isto é que a igreja perseveraram naquilo que aprenderam, na doutrina, na comunhão, no partir do pão, e manteram a tradição, os bons costumes que já estão extintos de dentro da igreja. 1 Timóteo 4,16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevere nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti quanto aos que te ouvem. E você fica dizendo: não, pastor, mas esse negócio de doutrina, isso daí não vale nada, isso não tem valor nenhum, isso não tem valor para você que é um carnudo, que não tem caráter, que não tem vergonha na cara de usar uma Bíblia e dizer que é um cristão, fazendo todas as coisas que o mundo lhe oferece. Agora existe essa modinha aí, né? Não, porque Jesus, ele morreu na cruz, ele levou sobre nós todos os nossos pecados, nós estamos livres. A salvação é pela graça. Mas ela não foi de graça, não. Não é de graça. Exige renúncia, exige sacrifício.
O próprio Jesus, ele disse: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada um a tua cruz e siga-me. E você está pensando que é somente entrar numa igreja? Não é dessa maneira. Vocês são luz, sal da terra e luz do mundo. Olha o que diz a palavra: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E o que nós não estamos vendo é a diferença do cristão. Aonde está a diferença? Pastor, mas a diferença é o interior. Como a gente viu aí na internet aí, muitos mundanos ainda aplaudindo. A aparência não tem nada a ver, é o nosso interior. Mentira, doutrina de demônio. Perdeu a essência do evangelho. Perdeu a essência do evangelho e o povo está aplaudindo, achando a coisa mais linda do mundo. Não, mas você não pode julgar alguém pela aparência. Porque se o coração dela for um coração puro, ela também é uma serva e um servo de Deus. Mentira! Mentira! Se a própria Bíblia nos diz para nós sermos a diferença, e outra vez vereis a diferença, como é que você vai ver a diferença no cristão? Me diga agora, como é que tu consegue, primeiramente, ver a diferença no cristão? A Bíblia nos diz para nós sermos santos em toda a nossa maneira de ser, corpo, alma e espírito. Os nossos corpos têm que ser santificados, tem que ser separado do mundo, tem que ser separado. Não caia nessa besteira não, meu irmão. Não caia nessa besteira. Não, mas eu não faço isso, mas o fulano faz e também é uma bênção. Vai tudo queimar no fogo do inferno, porque a palavra que eu aprendi não é dessa maneira. Ou não é, ou serve a Deus ou não serve. Saia de cima do muro agora. Ou você é crente Filadélfia, ou você é crente Laodiceia. Toma vergonha na cara e aprenda a servir a Deus conforme a palavra nos ensina. A pessoa está lá fazendo todo tipo de atrocidade, de pecado, está no adultério, está na fornicação, está na vaidade, mas dentro ela tem um coração puro. Como é que tem um coração puro praticando todas as coisas erradas? A pessoa vive no engano, vive na mentira. Não, mas o coração é puro. Tem um coração perverso, um coração maligno, um coração cheio de malícia, um coração cheio de vaidade, um coração cheio de adultério. E isso não agrada a Deus, e muito menos condiz com a palavra da verdade. E você aplaudindo esse tipo de pessoa, e você aplaudindo esse tipo de gente, dizendo que é cristão, trazendo esse falso evangelho para você. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Doutrina não mata ninguém não, meu querido. Bons costumes não mata ninguém não. Doutrina não destrói ninguém. Bons costumes não desagrada ninguém. Mas aqueles que não querem compromisso com a verdade, fica assim triste, fica angustiado, fica revoltado. Por quê? Porque não suportam ouvir a verdade.
Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 17, nos diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. Olha isso! A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Muitos estão adorando aí de qualquer maneira, muitos estão orando de qualquer maneira, muitos estão pregando de qualquer maneira, subindo nos altares de qualquer maneira, mas em Mateus capítulo 15, versículo 9 nos diz: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos não de Deus, mas são preceitos de homens. Tu acha que Deus está feliz com esta humanidade de hoje? Você acha que Deus está feliz em ouvir lá do céu que o Brasil é um dos países mais numerosos de cristãos? Deus está indignado, porque não foi este o Evangelho, não foi esse o que Ele deixou para nós. Segundo Timóteo 4,2 diz que pregueis a palavra antes a tempo e a fora de tempo. Repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina. A doutrina não pode se apartar do homem e da mulher que serve a Deus. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, na caridade que há em Cristo Jesus. Pastor, mas o que eu tenho que fazer então, pastor? Tu tens que viver em novidade de vida. Tu tens que ser diferente. Não tenha medo deles, mas se eu virar as costas eles vão me ofender, eles vão me maltratar. Provérbios 24:19: não te aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14, está escrito: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidade sexual, não em depravação, não em desavença e nem inveja, mas ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer o desejo da tua carne. Tá preocupado em servir a Deus? Não sabe o que você vai fazer? Vai orar. Vai buscar o discernimento do Espírito Santo para a tua vida. Pastor, Deus não fala comigo. Pastor, Deus não me responde, eu não sinto nada. Meu querido irmão, Jesus, Ele fala com você, Ele fala com os seus. Aquele que tem compromisso com Ele ouve a voz dEle a todo momento. Quando Ele vai fazer uma coisa que vai entristecer o Espírito Santo, Ele já ouve a voz. Filho, não faça isso, meu filho. Minha filha, não faça isso. E Ele, tendo o temor de Deus na vida, Ele não vai fazer. Mas quando ele não tem o temor, quando ele começa a desobedecer a palavra de Deus, a desobedecer o Espírito Santo, o que acontece na vida dele? O Espírito Santo vai embora.
aí nada mais para ele é pecado. Aí ele bate no peito e ele fala: não, a santidade é por dentro. Tu não precisa ser desse jeito não, porque Deus vê o interior. Deus, ele não vê o nosso exterior, ele vê o nosso interior. Então por que é que Deus fala que nós temos que ser diferente? Na nossa atitude, no nosso ser. O cristão antigamente era conhecido primeiramente pelas suas vestes. Já pensou se o sacerdote naquela época andasse com outro tipo de vestes? Seria um escândalo, né? Seria terrível, não era? Seria uma vergonha. E hoje a pastorzada estão lá no púlpito. Tem uns infelizes filhos do cão que estão até de bermuda em cima do púlpito pregando a palavra. É uma vergonha, meus queridos. Não tem compromisso mais com a doutrina, nem com o evangelho, muito menos com Cristo. Eles vêm anunciando cada tipo de evangelho que dá nojo, dá vergonha. É triste, meus queridos irmãos, a gente ver e ouvir esse tipo de coisa. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 16, versículo 17. Escute, você vê, ó. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. E você está aplaudindo aí esse carnudo, esta carnuda, que não tem compromisso com a palavra. Cadê a doutrina que você aprendeu? Cadê os bons costumes que você aprendeu? Onde foi a santidade, a santificação que você tinha? Hoje você está ouvindo esse tipo de evangelho que está destruindo você. A Bíblia nos diz: aqueles que trazem até você promovendo dissensões e escândalo contra a doutrina que você aprendeu, desvie deles. Por que o apóstolo está falando isso? É porque eles já perderam o temor de Deus, não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a palavra. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, está escrito: mas agora eu vos escrevi que não vos associei com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem ainda comais. Não se assente nem para comer com esse tipo de pessoa. É a palavra de Deus. Ah, pastor, mas você está sendo muito duro, não pode. Isso não pode. Ou nós fazemos ou nós não fazemos. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartais de todo o irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Oh, alande canduri mi canduraias. Ei, meu querido irmão, tu tá querendo fazer amizade, tu tá batendo nas costas e dizendo que é homem de Deus, que é mulher de Deus. Cuidado com isso, meu querido irmão. Cuidado com isso, minha querida irmã. Aparta-te de todo aquele irmão que andar
desordenadamente e não segundo a tradição que nós recebemos. Mas como é, pastor, que funciona isso daí na prática? Lembra dos bons costumes que você tinha? Lembra dos bons costumes que nós aprendemos? Lembra que quando você ouvia, você ouvia lá atrás, minha irmã, é pecado tu cortar o cabelo porque o cabelo seu foi dado em lugar de véu. É pecado. Mas hoje para você não funciona mais, hoje tu corta. Lembra quando você ouvia, a vaidade é pecado, porque vaidade é uma mentira, e se você viver na mentira, tu será condenado junto com o mentiroso, que é o próprio diabo, porque ele é o pai da mentira. Mas é porque eu sou vaidosa? Eu sou mentirosa? Sim, você vive no engano, você vive na mentira. É como eu sempre falo, a vaidade modifica totalmente a vida de um homem e da mulher. A vaidade muda totalmente e faz com que ela não seja a mesma pessoa. Porque Deus fez de um jeito, ela muda de outro jeito. Então a pessoa vive no engano. O cabelo não é o mesmo. A sobrancelha não é a mesma. Os lábios não é o mesmo. O rosto não é o mesmo. Está tudo modificado. Porque a vaidade tomou conta, e a vaidade é dessa maneira. Ela começa devagarinho, tomando conta do homem e da mulher. E quando vê, o homem não se satisfaz mais, e nada nele está certo na vida dele. Tudo precisa de uma correção, tudo precisa de um ajuste. Meu querido irmão, minha querida irmã, aprenda a conviver com aquilo que Deus te deu. Você é imagem e semelhança dele. Ele te criou, ele te formou, e tu tens que refletir o brilho do Espírito Santo. Vaidade é pecado. É viver na mentira, é viver no engano. O apóstolo Paulo, ele escreve em 2 Tessalonicenses 3,14, quando ele escreve as cartas aos irmãos de Tessalônica, ele escreve: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, a carta que ele estava enviando, olha o que diz: notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. É isso que dá, meu querido irmão, você andar com o pervertido. É isso que dá você andar com aquela pessoa que não condiz com a palavra de Deus. É isso que dá você fazer essas amizades mundanas, amizade com o mundo. Vai perverter a tua vida, vai envergonhar o Evangelho de Cristo. Deus não te chamou para isso. Deus chamou você para você ser santo. O apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que não derem ouvido e não obedecer aos princípios da palavra que ele estava escrevendo da parte de Jesus, não era nem para se misturar com esse tipo de pessoa. E aí, meu querido, tu quer abraçar todo mundo? Essa palavra ecumenismo aí, tomou conta das igrejas, estão aceitando todo tipo de perversidade. Eu não sou contra a vida de ninguém, a pessoa faça o que quiser, mas eu não posso aceitar o homossexualismo. Eu tenho que dizer que a homossexualidade é um pecado terrível e vai levar para o inferno, porque a palavra de Deus nos diz. Eu não estou nem aí se você pratica aí o pecado de adultério, mas eu sinto muito, eu tenho que dizer para você que esse pecado é um pecado terrível e vai te levar para o inferno. Eu não estou nem aí se você está aí preocupado
e você pratica aí tamanhas perversidades, você rouba, você adultera, você tem vícios, você é um idólatra. Sinto muito em te dizer, a palavra de Deus diz que isso daí vai te levar para o abismo. O que você quer para a tua vida hoje? O que você quer para a tua vida hoje? Você acha que Deus chamou nós para sermos simplesmente um crente qualquer? Não, de jeito nenhum. Não e não! A Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. O que é anátema? Lembra dessa palavra que nos diz quando, se até mesmo um anjo do céu vier com outro evangelho que não sendo este ensinado, que seja anátema. O que é? Que seja maldito, que seja amaldiçoado. E aqui a palavra de Deus está dizendo em 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama o Senhor Jesus, seja maldito. Esses falsos pastores, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 5 e 6, eles têm aparência de piedade, mas eles negam a eficácia dela. E o apóstolo está dizendo, aparta-te desses também. Aparte! Porque você não pode nem saudar, e muito menos fazer parte das suas más obras. Tome cuidado, meu querido irmão, olha o que diz a palavra. Mas se ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que você tem anunciado, que seja maldito. E por que você ouve esse tipo de evangelho? Por que você está em cima do muro ainda? A palavra não mudou, o evangelho não mudou, continua sendo o mesmo. Pare de dar ouvido a esses perdidos, pastores que perderam o cajado, perderam o temor, perderam a essência do evangelho, e você está fazendo parte desta doutrina de demônio. Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Sabe por que é que eles estão falando para você? Olha, não, você não precisa fazer isso, não. É porque eles sabem que o dia que eles começarem a pregar a verdadeira palavra, a doutrina, aquilo que eles aprenderam, vai contra a própria vida deles, vai contra a própria conduta deles. Eles não têm esse compromisso. Eles estão preocupados com o dinheiro, eles estão preocupados com o teu dízimo, eles estão preocupados em fazer festa, evento e mais evento, é só arrecadação e mais arrecadação. E a tua alma como é que está ficando? Como é que está a tua alma? Será que se você fazer o seu voto, o voto vai perdoar você do pecado? Será que se você contribuir, você vai livrar a sua alma da condenação?
Hebreus 6:1, olha o que diz: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Filipenses 4:9, o que também aprendestes, o recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. O próprio apóstolo João, ele disse em um dos teus sermões: a doutrina que prego não é minha, mas é daquele que me enviou. Quem enviou ele foi o próprio Jesus Cristo. 1 Timóteo 4:6, propondo essas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. 2 Timóteo 3:10, tu porém tens seguido a minha doutrina, com modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. 2 Timóteo 3:14, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de que o tens aprendido. O que está acontecendo com os pregadores de hoje? Pastor Josias, o que está acontecendo então com fulano, com ciclano? O que está acontecendo com as igrejas? A resposta, meu querido irmão, está aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Querido irmão, não sou contra você ter um bom estudo bíblico, não sou contra não. Mas lembre-se que é para você crescer na graça e no conhecimento. Por que está escrito dessa maneira? Porque se tivesse escrito crescer no conhecimento e na graça, tu nunca chegaria na graça. E hoje as pessoas estão errando, sabe por quê? Porque estão se aprofundando cada dia mais nos livros, nos estudos, e a Bíblia está ficando de lado. Aí o que acontece? Ele não consegue mais ver pecado em nada. Tudo para ele é perfeito e agradável. Tudo ele pode fazer. Deus não condena ninguém. O homem não pode condenar ninguém. Ninguém pode apontar o pecado de ninguém. Mas um conselho eu te dou neste momento. Foi o apóstolo Paulo que aconselhou, e eu passo a você: permaneça naquilo que você aprendeu. Você sabe o que você aprendeu? Você aprendeu a viver em santidade. Você aprendeu a ser sal da terra e luz do mundo. Você aprendeu que a tua luz tem que brilhar na escuridão. E você sabe que nesse tempo que nós estamos vivendo, eles não estão sofrendo mais essa sã doutrina. Eles não suportam mais ouvir. Eles não suportam mais ouvir a verdade. E como bichos dentro dos seus ouvidos estão atormentando, então eles desviam da palavra, desviam da verdade. Ah, meu querido irmão, abandone esse tipo de atitude agora. Querido, Jesus está voltando. Jesus está voltando, meu querido.
Deuteronômio 32:2 está escrito: goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como um orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Deixe que a doutrina, que os ensinamentos de Cristo prevaleça sobre a tua vida. Deixa que este evangelho te molde agora, te transforme agora. Sai desse evangelho fraudulento, esse evangelho mentiroso. Não vos deixe levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitam os que eles se entregam. Se você se entregar a esta doutrina maligna, diabólica, mentirosa, tu não vais tirar proveito nenhum para a tua vida espiritual. Mas quando você se entrega à doutrina, à verdade da palavra de Deus, os bons ensinamentos, os bons costumes, isto você vai tirar um proveito muito grande, porque vai te trazer a vida eterna. Aleluia! Pastor, mas Jesus, ele pregava doutrina? Pregava. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 32, está escrito: e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Em uma certa ocasião, Jesus estava pregando duramente, e o povo então começa a ir embora. O povo começa então a ficar atribulado e começa a ir embora. Aí Pedro chega até Jesus e diz: olha, o senhor não está vendo? O povo está indo tudo embora. O que Jesus disse? Vai também. Vai embora também. Então ele olha para Jesus e disse: para onde eu irei, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Sabe o que nós vemos nisso, meu querido irmão? É que a doutrina é uma verdade bíblica. É que o ensinamento bíblico, meus queridos, tem que fazer parte. Isso traz um bom costume para nós que somos salvos. Isso daí faz com que nós tenhamos a vida eterna. Porque a palavra de Deus não traz vida aqui para nós, não. Traz a vida eterna. É por isso que eles admiravam a doutrina dele. Ele pregava com autoridade. O próprio Jesus pregava com autoridade. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Você está ouvindo, meu querido irmão, a palavra de Deus? Foi Jesus quem disse: a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Cumpra a palavra de Deus hoje, meu querido irmão. Cumpra a palavra de Deus hoje. Não se deixe levar às fábulas. Não se deixe levar às genealogias, que mais
produzem questões do que edificação de Deus. Cuidado. O mundo está cada dia mais se corrompendo e você está fazendo o quê? O mundo está cada dia mais se corrompendo e você está fazendo o quê? Se corrompendo junto com o mundo. Lá em Tito 33:6, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Senhor Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de ato de justiça por nós praticado, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo. Fuja dos desejos malignos. Siga a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que têm coração puro e invocam o nome do Senhor. Eu não quero ver você no engano. Eu não quero ver você vivendo na mentira. Eu não quero ver você dando ouvido a qualquer tipo de doutrina por aí. A palavra de Deus não diz ser de santo, como eu sou santo. Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, se você quiser viver no erro, na mentira, no engano, na fornicação, na prostituição, tu estarás destruindo o templo do Espírito Santo. E lá em 1 Coríntios 3:17 está escrito que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós, e esse templo é santo, e nele habita o Espírito Santo. O meu coração entristece, meu querido irmão, em ver hoje os cristãos aplaudindo qualquer tipo de corrupção. As igrejas hoje mudaram, entraram na modernidade. Os templos estão cada dia mais se parecendo com o mundo. As igrejas chamadas casa de oração, templo da glória de Deus, lugar de santidade, hoje já estão parecendo mais casas de shows. Eles estão pintando as paredes dos templos de preto, colocando aquelas luzes coloridas. E os artistas estão dominando a casa de Deus. E isto é vergonhoso para nós ouvirmos dizer que estamos anunciando o Evangelho, mas esse Evangelho não muda. Esse Evangelho não traz modalidade. Esse Evangelho não transforma. O jovem não pode ir na boate, mas vamos fazer uma boate gospel. O jovem não pode ir na danceteria, vamos fazer uma danceteria gospel. O jovem não pode beber bebida alcoólica, vamos fazer bebida sem álcool. Eita, candaraias! E a perversidade toma conta de uma maneira
igreja desastrosa. O culto que era somente uma adoração, que a glória de Deus era manifesta, hoje já não tem mais glória de Deus. Hoje é luzes e palcos e fumaça para todo lado. A escuridão tomou conta do templo, e também do templo que era a imagem e semelhança de Cristo. Hoje não se vê mais o brilho do Espírito. Hoje as pessoas não têm mais visões espirituais dentro da igreja. As pessoas estão pulando, dançando, farreando dentro da igreja. E você está fazendo o quê? Nós estamos fazendo o quê? Jesus está voltando, o povo está se rebelando cada dia mais, e você está fazendo o quê? O que nós estamos fazendo? Você está vendo nos países o que está acontecendo? O povo está morrendo por amor à palavra de Deus. E você está aplaudindo esse sem vergonha que não tem caráter espiritual. Hoje mesmo eu estava vendo a notícia, me doeu na alma. Os cristãos sendo embalados dentro dos sacos plásticos para morrer no meio da praça pública. Jesus disse que muitos passariam por perseguições por causa do nome dele, por manter a verdade, por defender a verdade, por andar na santidade. Seriam muitos mortos, e hoje nós estamos vendo isso. E você está fazendo o quê? Nós estamos fazendo o quê? Queremos viver de qualquer maneira, queremos abraçar o mundo, e Jesus está dizendo: eu estou voltando, eu quero uma igreja pura, lavada e remida no meu sangue. Ele não tem pacto com Jezabel. Ele não tem pacto com nenhum tipo de pecado. O compromisso dele é vir buscar uma igreja pura, santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele disse: sede santo em toda a vossa maneira de ser, seja no corpo, na alma, do Espírito. Pastor, mas eu não faço nada do que eles estão dizendo. Mas você está fazendo parte. Pastor, mas eu não quero fazer isso. Mas você está no meio dele, então você está fazendo parte. Cuidado, meu querido irmão. Jesus pode voltar e você ficar aí nesta imundícia. Agora, para você carnudo, para você que perdeu a essência do Evangelho, para você que perdeu literalmente o amor, que perdeu o temor de Deus na tua vida, a você que diz que Deus só quer o coração, não importa o resto. Você que fala: não, mas o cristão ele tem que ser diferente por dentro. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Quando você vai comprar uma fruta lá na quitanda, no supermercado, você olha por dentro dela para saber se ela tá boa ou se ela não tá? Primeiro você descasca ela para ver se tá bom ou se não tá? Não. Você vai olhar para ela, não é?
você vai procurar a que está mais madurinha no meio das outras, não é? Você não vai procurar a mais diferente, porque aquela diferença é mais especial, tá no ponto, tá perfeita, porque você sabe que quando você abrir, ali está o fruto no ponto certo. É assim que você tem que ser, meu irmão. É assim que você tem que ser, minha irmã. Você só reflete aquilo que está dentro de você. A boca só está cheia daquilo que o coração está cheio. Então quando você anda por aí de qualquer maneira, todos que olham você já te julgam e diz que você é aquilo. Por quê? Porque você não está sendo, você não está fazendo a diferença. Porque você não está andando conforme a palavra. Porque você não está sendo sal da terra, luz do mundo. Estão inventando todo e qualquer tipo de evangelho. Mas aprenda uma coisa: o evangelho que te leva ao céu, o evangelho que te salva, ainda é esse. É renúncia, é viver em novidade de vida, é fazer a diferença. O que você prefere ser? Você prefere ser o sal da terra e a luz do mundo? Você quer deixar que a tua luz resplandeça? Essa luz que é o Espírito Santo na tua vida, que essa luz resplandeça aí no homem? Ou você quer resplandecer o seu rosto aí, ao invés de resplandecer o brilho do Espírito Santo no rosto, você prefere resplandecer o brilho de Avon, de Natura, de Mary Kay, né? Essas porcarias que existem por aí, te enganando, fazendo você viver no engano? Cadê o brilho do Espírito Santo que estava na tua vida? Cadê o brilho que havia em você antes? Apagou, né? Mas ainda dá tempo de você restaurar esse brilho, porque Jesus ainda não voltou, mas Ele está voltando. Ele está voltando, e você sabe que se Ele te achar dessa maneira, tu estarás em falta para com Ele. Em breve Ele vai voltar. E você tem que ouvir a palavra de Deus. Tu tem que ouvir a palavra de Deus. Não importa se vai doer, se não vai, mas ela vai salvar a tua alma. Abra o teu coração para esta palavra agora e deixa Deus falar contigo. Receba esta palavra da parte de Deus em nome de Jesus. E que essa palavra venha trazer edificação para a tua vida. Tenho visto muitas lágrimas e tantos pastores choram, tentando reconstruir algo que já não existe, mas está vivo na memória. Tem pastor que não desiste, criticado mas persiste em pregar a sã doutrina. Eu não desisto de pregar a doutrina, taxado de santarrão, pode falar o mas que ele quiser. não abre mão aos que ouvem, ele ensina. Oh, aleluia! Fala pastor, prega pastor, Deus está mandando. Vai anunciando que Deus é o mesmo e nunca mudou. Glória! Prega pastor, fala pastor, fala a mensagem do jeito que Deus te deu. Fala a verdade, quem não gostar vai falar com Deus. Vai falar com Deus se você não gostar desta palavra. Eu não estou preocupado não, meu querido. Eu estou preocupado com tua alma. É a tua alma que vai prestar conta a Deus naquele último dia. Oh, aleluia! Tem lugar que é proibido, tem muitos lugares que tá assim. Falar a verdade. É verdade.
não pode ter disciplina. Sua igreja é muito chique, pois só tem celebridade. Mas ainda existe pastor combatendo o pecado, pois quer ver a sua igreja santa entrando no céu. Oh, glória! Fala a verdade sem temer, e se alguém quiser deter, vai ter que falar com Deus. Fala, pastor! Fala, pastor, prega, pastor, Deus está mandando. Vai anunciando que Deus é o mesmo e nunca mudou. Prega, pastor, fala, pastor, fala a mensagem do jeito que Deus te deu. Fala a verdade, quem não gostar vai falar com Deus. Fala, pastor, prega, pastor, Deus está mandando. Aleluia! Vai anunciando que Deus é o mesmo e nunca mudou. Prega, pastor, fala, pastor, fala a mensagem do jeito que Deus te deu. Aleluia! Fala a verdade, quem não gostar vai falar com Deus. Oh, meu querido irmão, não te espantes em ouvir a verdade da palavra. A verdade só liberta a tua alma. A verdade só liberta a tua vida, o teu ser, viu, meu querido? Jesus te ama. Ele tem um compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Então abra o teu coração para Ele, meu irmão. Abra o teu coração para Ele, minha irmã, agora. Muda de vida, você que está vivendo do pecado. Ele quer te salvar. Ele quer te abençoar. Você sabe que na maneira que você está, você não pode viver assim. Então entrega-te a Ele agora. Oh glória, oh glória. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos aí. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu te dou graça, meu Deus. Mais uma vez eu te louvo e te glorifico. Oh, meu Deus, por esta palavra tão linda. Essa palavra tão especial, meu Deus. Que eu creio que tocou no coração do meu irmão, da minha irmã. Ei, candarai, asteire, me andaravagai. Ajuda ele a viver em santidade para contigo. Ajuda esse meu irmão a abandonar o pecado, abandonar o mundanismo, abandonar as paixões carnais, abandonar essas coisinhas que não edificam a vida. Aleluia! Ei, candai, alabandeire, me andaravagai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aribiande candalaba. Viame canto e ande raia ser me candoravagai. Visita cada ouvinte agora, meu Pai. Visita cada irmão agora, Senhor. Ah, meu Deus, esse meu irmão que está tomando decisão na tua vida agora. Visita eles, meu Pai. Estenda as tuas mãos de poder. Confirma o teu grande milagre agora pelo poder que é no teu sangue. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Jesus, amém.
Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.